Suportes, resistências e topos e fundos relevantes é uma coisa que você precisa saber para identificar os melhores pontos de compras e de vendas do mercado. As melhores agressões, as melhores compras e as melhores vendas estão nos suportes, resistências e nos topos e fundos relevantes. Primeiramente, eu vou ensinar vocês o que é um suporte e uma resistência e depois a gente vai ver ali qual que são os topos e os fundos relevantes, porque tem suportes e resistências que não são relevantes, tá, pessoal? Mas eu vou ensinar para vocês a diferença de cada um. Vamos lá, então. Então, o que é um suporte e uma resistência? Galera, quando o mercado ele está subindo, tá, meus amigos? Quando o mercado ele está pegando uma tendência de alta e tal, vai chegar um momento aonde vai parar essa tendência de alta, tá, meus amigos? Então, vai chegar um momento que a tendência de alta vai parar e o mercado vai começar a corrigir. E aí, como você percebe, o mercado ele deixa um topo maior, ele deixa o topo mais alto, tá, meus amigos? E aqui é considerada uma resistência. Então, nesse caso, o mercado subindo, ele vai chegar num ponto que ele vai começar a cair e ali ele vai deixar uma resistência. Ok. O suporte é a mesma coisa, galera. O suporte, o mercado ele vai começar a cair, começa a cair, começa a cair, e aí ele chega num momento que vai querer começar a subir, e ali ele vai deixar o quê? Um suporte. Então, meus amigos, no topo é uma resistência, e no fundo é um suporte, tá? Então, em cima é resistência, embaixo é suporte. Certo, meus amigos? Por que resistência? Porque o mercado ele bate, resiste àquela região, resiste àquele preço e depois começa a devolver a movimentação. Ok, Adriel. Depois, meus amigos, tá vendo essa resistência que o mercado deixou aqui em cima no índice, que eu acabei de mostrar para vocês? Tá? Vamos supor que aqui é o mini índice, tá? Tá vendo essa resistência que o mercado deixou, esse topo mais alto? Depois o mercado ele pode voltar, testar essa resistência e aí voltar a cair, tá? Então, é daí que saem topos duplos, daí que saem fundos duplos, daí que saem as outras estratégias que eu vou estar ensinando. Então, a primeira coisa que você precisa saber é o que é um suporte e uma resistência. Suporte é onde o mercado ele chega na parte inferior e começa a subir. Então, é um ponto de defesa do mercado, onde o mercado vai começar a subir, vai ter uma forte demanda de compradores no suporte para fazer o preço subir, e na resistência vai ter uma forte demanda de vendedores para começar a cair. Ok, na mesma coisa aqui no suporte. O mercado vai continuar a queda, vai chegar na região de suporte e possivelmente pode voltar a subir, né, pessoal? E você pode estar buscando por compras no suporte, tá, meus amigos? Agora, tá, pessoal? Agora eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês de suportes e resistências, tá? Vamos pegar esse exemplo aqui, tá, meus amigos? O que acontece? Você tá vendo que o mercado, tá? Vamos supor que o dia começou bem aqui nessa barra vermelha aqui. Tá vendo, galera, essa barra vermelha aqui? Vamos supor que o dia começou aqui, né? Às 9 horas da manhã, o dia começou e começou a cair, ó. Esquece que tem gráfico para trás. Vamos supor que o mercado financeiro começou hoje e essa é a primeira barra do mercado, primeira vela. Mercado vai, começa a cair e volta a subir. Ok? Voltou a subir. Aqui, tá vendo que ele deixou uma sombra? Tá vendo que ele deixou um pavio? Tá vendo? Esse pavio já é considerado um suporte, tá? Esse pavio já é considerado suporte. Existem duas formas de você marcar os suportes. Primeira forma, somente no pavio, e a segunda forma, pegando aqui, ó, a forma retângulo, tá vendo aqui na barra de ferramentas, tá vendo, pessoal? Você vem aqui, escolhe a forma retângulo e marca, faz um caixote exatamente nesse suporte, tá? Então aqui, como vocês percebem, o mercado veio, começou a cair, e aí ele já teve uma forte agressão compradora, estão vendo, pessoal? Já teve uma forte agressão compradora e voltou a subir. Ok.
Quando o mercado voltou a subir, galera, o que vocês percebem? O mercado veio, deixou um topo, foi e explodiu. Explodiu, estourou. Veio aqui e deixou esse pavio lá em cima. Então, lá em cima, tá vendo que o mercado demonstrou uma forte agressão vendedora? Tá vendo, pessoal? Então, aqui em cima ele deixou uma resistência, exatamente. Aqui em cima ele deixou uma resistência. Então, você pega o caixote, tá, meus amigos? Para colorir o caixote é só clicar com o botão direito do mouse em cima do caixote, propriedades do retângulo e selecionar preenchimento, tá? E aí a cor que você desejar. Então, aqui a gente já percebe que o mercado deixou um suporte, tá? E uma resistência. Aí, pessoal, sabendo que o mercado deixou aqui um suporte e aqui uma resistência, quando o mercado, tá vendo que o mercado voltou para queda? Então, o mercado voltando para queda, se você por um acaso pegou uma venda aqui nessa região, pegou uma vendinha aqui, por exemplo, uma formação de topo, você já sabe que há uma grande chance dele vir testar esse suporte, porque foi uma região que ele deixou aqui atrás. Então, o mercado caiu, voltou a subir, fez um topo, voltou a cair. Quando ele voltou a cair, você já tem um suporte marcado. Então, porventura, você poderia estar buscando possíveis alvos nesse suporte. Tá, pessoal? Ok. Aqui você percebe que o mercado demonstrou um claro rompimento. Ele já veio e conseguiu romper esse suporte, ó. Você está vendo que quando o mercado rompeu o suporte, olha só que essa visão aqui que eu vou mostrar para vocês, galera. Você está vendo que quando o mercado veio e rompeu, o candle fechou abaixo, ele já teve dificuldade para voltar para cima do suporte? Por que ele teve dificuldade para voltar para cima do suporte? Porque toda a agressão comparadora aqui dessa região foi engolida pelos vendedores. Então, se ele rompe um suporte, você já começa a evitar de pensar em comprar, tá? Começa a evitar de pensar em comprar se ele romper o suporte. Por quê? Porque quando ele rompe o suporte, toda a agressão das compras é perdida. Tá, pessoal? Tanto é que vocês percebem, ó, que ele teve dificuldade para voltar, continua caindo, né, meus amigos? E não conseguiu voltar. Ok. Se baseando nisso, o que a gente tem aqui, pessoal? O mercado caiu, tá, galera? Deixou aqui as falhas de rompimento, ó, no fundo, tá? Que eu vou estar ensinando para vocês dessas falhas de rompimento nas próximas aulas. E aí, o que a gente percebe? Que chegou um momento aqui embaixo que o mercado voltou a subir. Tá vendo que ele deixou aqui 2 pavios e voltou a subir? Aqui, ele fez um novo suporte, galera. Então, esse suporte, como ele foi rompido, você já pode tirar, tá, galera? Você já pode tirar. E aqui, você já percebe que o mercado deixou outro suporte porque teve uma forte agressão compradora. Esse suporte, pessoal, você vem e marca. Então, sempre procura, meus amigos, as extremidades, tá? Sempre procura as extremidades. As extremidades são os suportes e as resistências, os topos e os fundos, tá, pessoal? Então, aqui, como vocês percebem, o mercado começou a queda, rompeu aquele suporte do começo do dia, tá? Esse daqui não era um suporte relevante, eu já vou ensinar para vocês o que é um suporte e uma resistência relevante, tá? Então, ele veio e rompeu esse suporte aqui. Beleza, Adriel. Continuou a queda, aqui eu já iria parar de pensar em compras, já teria que começar a pensar em vendas. Você já percebe que o mercado caiu mais de 600 pontos e aí voltou a subir, tá? Esses suportes são para todos os ativos, inclusive Bitcoin? Sim, sim, meu amigo. São para todos os ativos. A análise gráfica ela é universal, tá, pessoal? Então ela se encaixa em qualquer ativo, tá, meus amigos? Desde que tenha gráfico. Voltando para a explicação, galera, então, o mercado chegou aqui nesse fundo, tá vendo que ele deixou uma sombra aqui, ó, esses 2 pavios, e já voltou a subir? Então aqui você já marca esse suporte. Opa! Por que você marca esse suporte? Porque você pensa assim, poxa, o mercado voltou a subir, se o mercado voltar a cair, aqui é uma ótima região para ele buscar, correto, galera? Essa é a visão.
E aqui, meus amigos, como o mercado continua subindo, aonde que eu pensaria que o mercado iria chegar? Lá naquela resistência. Olha lá, ó, pessoal. Olha a resistência lá, ó. Tá vendo, ó? Agora eu vou puxar ela mais pro lado, ó. Olha aí, pessoal. Você tá vendo que essa resistência defendeu o preço para ele não romper? Então, por exemplo, assim, o mercado foi lá, deixou o suporte, voltou a subir. Quando ele voltou a subir, você já tinha em mente que ele poderia chegar nessa resistência, porque era um topo que o mercado deixou. Então, pessoal, se você por um acaso tivesse comprado, essa resistência seria um ótimo alvo, tá? Essa resistência ali seria um perfeito local para você realizar os seus lucros. Certo, meus amigos? Beleza. Mercado continua subindo, chegou próximo à resistência e começou já a cair, galera. Tá? Começou a cair. Quando o mercado começou a cair, aonde que o mercado iria buscar? Aonde que ele iria chegar? Nesse suporte que ele deixou aqui para trás, ó. Então, mercado subiu, não teve força de romper a resistência. Isso significa que ainda tem vendedor no jogo. Os vendedores só iriam ser estopados se rompesse essa região, tá, meus amigos? E aí, voltou para a queda. Voltando para a queda do ativo, qual que era a possibilidade dele buscar esse suporte? Possibilidade de 80% dele chegar nesse suporte. Porque esse suporte, tá vendo esse suporte aqui? Esse daqui é um suporte relevante e esse daqui é um topo relevante. Isso daqui é uma resistência relevante e isso daqui é um suporte relevante. Então, uma grande chance do mercado vir testar esse suporte aqui, pessoal. Tá vendo que o mercado veio testar esse suporte e já sentiu no preço? Tá vendo? E depois já voltou a subir? Olha lá como ele ficou dentro da movimentação, ó. Olha só como ele ficou dentro da movimentação. Depois ele buscou esse suporte novamente e voltou a subir. Tá vendo aqui o toque que ele deu e voltou a subir? Porque ele fez esse suporte. Esse suporte aqui foi feito dia 15/7/2025, foi respeitado dia 16 e dia 17. Entregou ótimas compras nesse suporte. Aqui, ele já tinha falado que tinha bastante comprador. Você tá vendo, pessoal, que o mercado subiu 1.200 pontos dessa região? Qual que era a chance do mercado bater aqui e voltar a subir? Era muito grande, a chance era de 80%. Né, meus amigos? Então, suportes e resistências são as extremidades do movimento. É onde tem maior agressão compradora e vendedora para defender a posição. Esses pavios que o mercado deixa, ó, isso daqui é uma resistência, ó, meus amigos. Isso daqui é uma resistência, tá? Isso daqui, tá vendo esses dois paviozinhos que ele deixou aqui, ó? Isso daqui é um suporte, só que isso daqui não é um suporte relevante, eu já vou explicar para vocês, tá? Esse daqui é um suporte relevante, esse não é, tá? Aqui, ó, pessoal, tá vendo que ele deixou outra resistência, tá vendo, meus amigos, ó? Resistência que ele deixou aqui, o mercado bateu e voltou a cair. Aqui, ó, ele deixou outro suporte. Olha só como o mercado bateu nesse suporte e voltou a subir, tá vendo? Tá vendo, meus amigos, ó? Bateu nesse suporte e voltou a subir. Foi lá na resistência, bateu e segurou. Estão vendo? Agora, eu vou mostrar para vocês qual que é a diferença dessas resistências que estão no meio para esse suporte e resistência relevante. Eu vou mostrar a diferença, tá, meus amigos? De qual que é a melhor resistência e o melhor suporte. Então, galera, agora eu vou estar ensinando vocês o que é um suporte e resistência relevante, tá, meus amigos? O que é um topo e fundo relevante, tá? Vamos lá, então. O que é um topo e um fundo relevante, galera? Suporte e resistência, a gente já sabe o que é essas extremidades que o mercado deixa, tá? Só que sabe aonde que estão os topos e fundos relevantes? Estão no gráfico de 60 minutos e do diário, tá? Gráfico de 60 minutos e do diário são os topos e fundos relevantes. Por quê? No gráfico de 60 minutos e do diário, você consegue ver, pessoal, os topos
e os fundos relevantes, aonde são as melhores oportunidades de você comprar e vender. Por quê? Porque ali, pensa comigo, ele demorou 60 minutos para segurar. Tá, pessoal? 60 minutos ou um dia para segurar naquela região. Então, é um suporte e resistência relevante. Você busca aqui, ó, tá vendo que eu tô no gráfico de 5 minutos aqui, galera? Tá? Resistência também tem no M15, ó. Resistência também tem no M15, mas os topos e os fundos relevantes, vocês conseguem identificar no gráfico de 60 minutos. Então, no gráfico de 60 minutos, galera, aonde que estão os topos e os fundos relevantes dos 60 minutos? Ó, vou mostrar para vocês aqui. Tá? Prestem atenção. Tá vendo que o mercado deixou a mínima do dia aqui e a máxima do dia aqui, ó, para vocês que não sabem, pessoal, tá vendo essas linhas que estão aqui de pé? Entre essas linhas é um dia inteiro de movimentação. Então aqui é um dia, aqui é outro dia, aqui é outro dia, aqui já é outro dia, aqui já é outro dia, ó, dia 18, dia 21, dia 22. Então cada espaço aqui é um dia, tá, meus amigos, de gráfico. Aqui, pessoal, vocês marcam sempre as extremidades dos dias. Então olha aqui, ó. Ó. Ó, pessoal. Como que coloca as linhas verticais? Essa daqui você clica aqui embaixo. Tá vendo aqui onde é que tá o horário? Você vai clicar com o botão direito do seu mouse, propriedades de escala de tempo, tá, meus amigos? E aí você deixa o grid vertical. Você vai em grade automática e deixa o grid vertical. Então você vem aqui embaixo, clica com o botão direito, em cima do horário aqui, ó. Botão direito do mouse, propriedades da escala do preço, grade automática, grid vertical. Aí, pessoal, aqui vocês conseguem identificar os topos e os fundos relevantes, ó. Ó, toda a extremidade, tá, meus amigos? Toda a extremidade do diário, prestem atenção, isso é regra. Toda extremidade do diário é considerado um topo e um fundo relevante. Ó. Aqui, galera, ó. Então, vocês vêm no gráfico de 60 minutos e faz sempre essa marcação antes de começar o dia, ó. Batendo no suporte e resistência, então, topo e fundo relevante. Ó, galera. Aqui, ó. Ó, prestem atenção. Tá vendo aqui que o mercado deixou esse fundo? Vocês estão vendo? Estão vendo esse topo aqui, ó, que o mercado deixou? Esses duas marcações são topo relevante e aqui é um fundo relevante. Por que é considerado um topo e um fundo relevante? Né? Porque é a melhor região que tem para você comprar e para você vender. Tá, meus amigos? E aí, dentro desses topos e fundos relevantes, o mercado deixa várias resistências e vários suportes nos gráficos menores. Tá? Essas linhas ficam salvas para os próximos dias? Sim. É só você não excluir os estudos, tá? É só você não excluir os estudos. Então aqui, meus amigos, vamos supor hoje. Qual que foi... Olha só que bacana aqui. Olha o exemplo de hoje. Prestem atenção no exemplo de hoje, galera. Ó. Olha que bacana. Eu tinha aqui... Hoje é dia 30 de julho, tá? Dia 30 de julho. Dia 28... Tá vendo que o mercado deixou um fundo? Isso daqui é um suporte. Suporte relevante. Suporte relevante. Por que é suporte relevante, pessoal? Porque é mínima do dia. Mínima do dia. Tá? Mínima do dia 28/7 é o 132.321. Então, aqui é um suporte relevante. Aonde que está a resistência relevante agora? Tá bem aqui, ó. Aqui no 134.000
era resistência relevante. Vocês estão vendo, meus amigos? Estão vendo? Que aqui nessa região 134 mil é uma resistência relevante. Por que que é uma resistência relevante? Porque ela é máxima do dia 29 de julho. Estão vendo? Aí, se baseando nisso, tá? Se baseando nisso, o que que eu posso fazer diante desse movimento? Regra, pessoal. Pega um papel e uma caneta e anote agora. Regra. Regra 1. Nunca comprar topo. Não comprem topo. Evitem de comprar no topo. Por quê, galera? Se você comprar no topo, o teu stop tem que ser no fundo. Se você vender no fundo, o teu stop tem que ser no topo. Isso é regra, tá? Então, não comprar topo. Por quê? Porque 80% dos rompimentos de suportes e resistências relevantes são falsos. Então, se eu identificar, tá, uma resistência relevante e um suporte relevante, que é o que eu identifiquei ali, ó, eu sei que 80% do rompimento aqui e do rompimento aqui é falso. Então, o que que você vai pensar? Você vai pensar em vender sempre na resistência relevante, porque aí você vai vender caro, é a regra da oferta e demanda, vender caro e comprar barato, tá? Então, você vai pensar em vendas nas resistências e compras no suporte. E os stops sempre atrás aqui do movimento. Então, o teu stop vai ser sempre atrás aqui, ó. Tá, pessoal? E aqui em cima, você vai sempre pensar nas vendas. Tá? Então, evitem comprar topo e vender fundo. Agora eu vou mostrar para vocês o que que aconteceu no dia de hoje. Vocês viram que hoje foi um dia lindo, que eu peguei ótima movimentação no índice? Vocês viram, né, pessoal? Porque eu identifiquei os suportes e resistências do mercado. Agora, meus amigos, olha a mágica. Olha a mágica. Identifiquei suporte e resistência relevante. Agora, olha o que aconteceu com o dia de hoje. Coloca no gráfico de 5 minutos agora. Olha aí, ó. Olha a venda que deu hoje no 134 mil no índice. Olha essa venda. Olha essa compra que deu próximo ao suporte. Está vendo que ele chega perto do suporte e ele não consegue romper, galera? Olha aqui a venda que deu aqui, meus amigos. Olha o que aconteceu quando ele bateu no suporte, pessoal. Na resistência, perdão. Olha o que aconteceu quando ele bateu na resistência relevante. Derreteu, deu engolfo. Por que que deu engolfo? Porque aqui, ó, o mercado ele já tinha caído, galera, 1.500 pontos, galera. Aí, pelo racional, você acha que ele ia romper com facilidade aqui, ó? Ele conseguiu romper na notícia que deu de tarde. Na notícia que deu de tarde, ele conseguiu romper, fez um pullback na resistência e voltou a subir. Entendeu? Então aqui, ó, resistência relevante, bateu, era venda aqui, meus amigos. Vocês viram que eu peguei a venda lá na live? Porque aqui eu falei, galera, é uma região vendedora. Vocês viram que eu comprei e saí ali com 1.300 pontos, meus amigos? Porque aqui era uma região vendedora. Hoje, na live, comprei aqui no fundão, comprei próximo ao suporte relevante e saí na resistência relevante. E ainda aqui em cima ainda vendi. Tá vendo, pessoal? E aí o risco dessa operação, ó, 150 pontos, galera, ó. 180 pontos para pegar 1.400. Tá? Exemplo, se tivesse vendido aí na máxima,
o stop sempre atrás do pavio, ó. Por exemplo, aqui, meu amigo. Você tá vendo que aqui ele deixou um topo? Tá vendo aqui esse pavio? Você vem aqui e marca esse pavio. Marca o pavio. Ok, Adriel. Marcou o pavio, passa o caixote. Porque aí você consegue marcar bem certinho, né, onde que seria o rompimento. Ok. Mercado caiu. Voltou a subir. Quando ele voltou a subir, tá vendo que esse candle fechou? Ou você pode jogar até no gráfico menor, mas tá vendo que esse 60 minutos fechou abaixo do rompimento? Então aqui o que você viu? O mercado não teve força para romper o topo, ó. Então você poderia vender aqui em qualquer região, você poderia ter vendido aqui e colocar o stop aqui atrás desse pavio, ó. Ficaria um stop de 180 pontos, né? Então quando você vende no topo, o stop está sempre nas extremidades, tá? Quando você compra no fundo, por exemplo, nesse fundo, ó, se você tivesse comprado aqui no fundo, daria o stop. Por quê? Porque nem toda estratégia ela é 100% assertiva, né, pessoal? Mas, para o risco-retorno, né, Ribeiro? É melhor, às vezes, você tomar um stop de 180, 200 pontos, para você pegar 1.000, 2.000 pontos. Entendeu? Então, essa é a regra do risco-retorno. Então, essa foi a aula topo e fundo relevante, suportes e resistências. Galera, sempre nas extremidades, tá bom?